capítulo 1 de 1 Pedro, versículo de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Eu coloquei o tema da mensagem: filhos da obediência. E é interessante quando você puxa um assunto e começa a olhar o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Por que Pedro falou como filhos da obediência? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos filhos da obediência. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre o caráter de Deus, que é imutável. O que significa isso? Ele não muda. O que nós encontramos em algumas pessoas hoje, olhando até no meio dessa eleição que nós estamos vivendo? Pessoas que se diziam uma coisa, hoje se dizem ser outra. Não é assim? Você não encontra biblicamente Deus tendo variações. A Bíblia vai mostrar o caráter de Deus sendo imutável. Ou seja, o que Ele foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 5, vai dizer: Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e sempre. Não há mudanças em Cristo. Então o desejo de Deus sempre foi filhos obedientes. Mas o que ocorreu para que os filhos não fossem obedientes? Aí nós temos que voltar lá no princípio. Semana passada eu falei sobre a obra da cruz, a consumação, você lembra? Amém? Mas eu quero continuar nessa linha e quero que você vá lá a Gênesis agora, que é o primeiro livro da criação, onde Moisés relata algumas coisas. Capítulo 3, verso 1. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comais, ou não comereis de todas as árvores do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento, ou do meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E naquele momento, Deus havia feito tudo em perfeita harmonia. Você imagina o Éden, jardim de Deus, do que Deus fez. Quando você lê os dias de criação, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, no sexto dia Deus faz o homem. Aí um pastor brincando disse: ele fez o homem para o homem não palpitar. Não, ele fez o homem no sexto dia, porque primeiro Deus criou a provisão, depois Ele criou o homem. Então, na responsabilidade de Deus, Ele já fez tudo o que nós precisávamos antes de nos criar. E quando Ele cria a matriz, Adão era perfeito. Gente, Adão não precisava ter uma farmácia em casa para tomar um remedinho para dormir.
Quantos hoje tomam medicamento para dormir, queridos? Por causa do seu emocional, de traumas. Adão não tinha traumas. Adão não fumava. Adão não bebia. Por que se fuma hoje e se bebe, pastor? É porque se gosta? Não, é porque há um vazio dentro do homem. Um vazio que o pecado provocou. E então esse vazio faz a pessoa procurar alguns elementos para tentar preencher. E como a Bíblia diz em Provérbios, um abismo chama outro abismo. A pessoa começa fazendo algo e quando vê vai aumentando, porque quanto mais ela precisa, aquilo não sacia, mais ela tem que consumir. Então às vezes vem as perguntas: pastor, é pecado tomar um copo de cerveja? Não. O problema é que o homem não tem condição de tomar um copo de cerveja. Ele toma um, ele toma mais um, ele toma mais um, ele toma mais um. E ele se torna escravo. Você está entendendo? Porque tudo aquilo que Deus entregou nas mãos de Adão e Eva para ele gerenciar, o pecado tornou escravo. A Bíblia primeiro diz que Deus fez as coisas, depois o homem. E depois de criado, a Bíblia vai dizer que Deus disse para Adão: Adão, eu quero que você domine, que você cultive, que você guarde o jardim. Mas aquilo que Deus criou não era para escravizar Adão, não era para escravizar o homem. O que Deus criou era para ser bênção na vida do homem. Então aquilo que Deus criou, a forma que Deus deu, você precisa entender. Por exemplo, quando Deus foi criar os seres marinhos, Deus falou com quem? Você sabe? Deus falou com a água. E quando Deus falou com a água, a criação no mar aconteceu. Então tanto é prova disso, que você pega um peixe e tira ele fora d'água, ele tem alguns minutos e ele morre, porque ele é identificado com a água. Você arranca uma planta do chão, por mais que ela saia com terra, ela tem um período de horas para ficar. Se você não replantar ela, não regá-la de novo, ela morre. Por quê? Porque sem a planta ela não é nada. A planta sem a terra ela não é nada. Mas quando Deus foi criar Adão, Ele faz o corpo do pó, como disse aquele cientista que esteve aqui, de partículas de poeira. Simples assim. Partículas de poeira. E quando perguntado para ele por que o homem não pode morar na lua, ele disse: simples, porque não tem partículas de poeira, não dá para formar o homem lá. Isso encontra na terra. Mas quando Deus foi fazer o homem, depois de criar apenas essa caixa que nós choramos tanto por ela, Deus foi falar com aquilo que iria viver dentro de nós, que era o seu espírito. Então você vai ver Deus falando assim: façamos o homem a nossa imagem. Como assim nossa, pastor? Tinha mais alguém lá com Deus? Sim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade estava reunida. E o homem foi criado. Então é por isso que você precisa comer costela, você precisa comer picanha, você precisa comer carne, porque o teu corpo veio da terra. Mas o que está dentro de você precisa de Deus. Sem Deus nós morremos. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles continuaram vivendo. A humanidade começou a procriar, mas sem Deus. Primeira coisa que aconteceu na família de Adão: um irmão matou o outro. Você já não leu isso? Começou a acontecer o ódio, a amargura,
o ressentimento, as coisas ruins começaram a brotar na vida do ser humano. Então o projeto de Deus em mostrar que o homem precisava dominar aquilo, agora o homem nasce e Deus dá a ele algumas coisas. Agora você percebeu? Da onde é feito o uísque? Do que é feito o uísque? E aí? Do que é feito o uísque? Marcos? Não sabe? Alguém sabe? Do que é feito o uísque, pastora Cris? Fermentação de uma planta, de uma semente. Do que é feita a cerveja, que dizem puro malte? De uma planta. Da onde é feito o vinho? De uma planta. Da onde é feito a maconha? De uma planta. Da onde é feita a cocaína? De uma planta. As mesmas plantas que no princípio Deus disse para Adão: dominai, governe sobre elas. Aí você olha e diz assim: bobagem Deus dizer você governar uma planta. Mas Deus sabia que se Adão deixasse o pecado entrar na vida dele, ele seria dominado pela planta. E hoje o homem planta e é escravo do álcool, das drogas, do cigarro, de plantas que Deus permitiu ser criado para o homem gerenciar, dominar e não ser dominado. Porque o homem tornou-se desobediente a Deus. E a desobediência trouxe consequências graves na vida do homem. E você pode entender o seguinte: por mais que você seja crente em Jesus, você esteja na fé firme nele, e você decide ter filhos, os filhos não nascem crente em Jesus. Você vai ter que doutriná-los, orientá-los, ensiná-los. Por quê? Porque você vai ver desde pequeno o instinto da desobediência agindo no coração deles. Ou você vai dizer assim: não, eu sou crente, na minha casa não precisa tapar as tomadas porque os meus filhos me obedecem. Vai nessa. Você diz: ó filho, não faz aquilo ali. Ele vai lá e faz. E fica olhando e dando um sorrisinho maroto ainda. Ó filho, aquilo ali dá choque, não bota o dedo. Ele vai lá com um palito, com um garfo. É assim ou não é assim? Porque o instinto da desobediência, do pecado, passou a viver dentro do homem. Então quando Jesus Cristo veio, quando ele se manifesta, ele destrói o pecado na cruz do Calvário. Ele diz para o homem: o projeto original do meu Pai continua. Você não precisa mais ser escravo. Você não precisa mais ter esse sentimento dentro de você. Você pode ser livre. Você pode voltar aos seios e aos braços daquele que te criou. Pastor, mas aí Deus continua permitindo a desobediência? Não. Quero que você abra em Hebreus 5:8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Vai falar a respeito de Cristo, o Filho. E ele vai dizer assim. Vamos ler o 7 para podermos entender aqui o que ele está falando a respeito de Jesus. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando habitou entre nós aqui, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas a quem podia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu ao quê?
a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe desobedecem. É isso que está aí? Não, para todos os que lhe obedecem. Então a Bíblia vai mostrar que quando Deus restaura em Jesus o homem, Ele agora deseja que o homem volte a obedecer. E para isso nós precisamos conhecer a palavra. Então é interessante quando Jesus assume essa responsabilidade de tornar-se o autor agora da salvação eterna, conduzindo agora as pessoas que lhe obedecem. Então, frequentar a igreja é o suficiente, sim ou não? Não. Ser amigo do pastor é suficiente, sim ou não? Não. Eu preciso obedecer àquele que me amou. Tudo é verdade quando nós cantamos Deus me ama, é verdade. O amor de Deus está sobre toda a terra. Mas entre Deus me amar e eu viver este amor na obediência, tem uma ponte larga. Eu preciso obedecer a Deus. Diga comigo, eu preciso obedecer a Deus. Olha o que Paulo vai dizer, o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 5. Você sabia que Adão falava com os peixes e os peixes obedeciam? Você sabia que Adão tinha esta graça que Deus tinha botado na vida dele? Então agora Paulo vai falar sobre os dois Adão. O primeiro Adão e o último Adão. E olha o que ele vai dizer, Romanos capítulo 5, verso 12. Porquanto assim como pela ofensa de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, independente se a pessoa tinha cometido pecado ou não, infelizmente ela pagou o preço do pecado. E aqui Paulo então está ensinando, verso 15: todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, e aí ele está falando sobre Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Verso 18, porque assim, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e a vida. Verso 19, porque como pela desobediência, circule aí, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então Deus dá a qualidade de eu e você escolher. Você quer continuar desobediente? Você quer continuar tendo problema de não conseguir dormir de noite? Você quer continuar tendo um armário de remédio na tua casa? Você escolhe. Mas Jesus já fez algo por você?
E o que Ele requer de você e de mim? Obediência. Você reconhece que errou? Deus, me perdoa. Estou no caminho errado, eu quero mudar. Eu me arrependo para ter uma transformação. O que a tua palavra pede de mim? Que eu creio em ti, então estou crendo. O que mais? Preciso me batizar? Vou me batizar. O que eu preciso mais? Pegar os meus filhos todos, fazer uma oração com eles, trazer para a igreja? Vamos lá, Senhor, mas eu vou obedecer a tua palavra. Porque a consequência dos atos errôneos de Adão, você vê ainda hoje aí fora. O pecado entrou no ser humano. E Deus então requer de nós um ato de obediência. Se você obedece à palavra de Deus, então Pedro vai falar sobre isso. E agora eu quero que você vá lá na carta de 1 Pedro. Porque ele vai dizer ali, por isso. O que diz a tua tradução aí, pastor Everton? Esse primeiro versículo aí, verso 13. 1 Pedro 1,13. Ok, isso mesmo. Essa versão diz, e eu fiz o meu esboço em cima dela, essa aqui muda a palavra. Por isso, preparando o vosso entendimento. Primeira coisa que você tem que entender quando você chega na igreja, você tem que preparar a tua mente. A Bíblia diz que a nossa mente é coração para Deus. Quando você tem um problema cardíaco, você procura um cardiologista, ele vai examinar o teu coração. Lado esquerdo é aquele que fica bombando sangue para o corpo, ok. Mas quando a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração, não é esta parte que Deus está falando. Para Deus, coração é o nosso software aqui, ó. É a tua capacidade de desejar, sentir, sonhar, planejar, querer. Ou seja, é os nossos desejos. Então Pedro vai dizer, entendimento, você precisa preparar. Sabe por que alguns não mudam? Porque eles não preparam. Você precisa preparar. Jesus fez algo maravilhoso. Ele disse, está consumado, está destruída a obra das trevas, o diabo está vencido. Você não é mais escravo do diabo, mas você não pode continuar com uma mente escravizada. Você tem que abrir agora a tua mente e preparar o teu coração para Deus. Então Pedro vai dizer exatamente isso. Na minha tradução diz aqui, cingindo o vosso entendimento, preparando o vosso entendimento, preparando o vosso coração. E ele diz mais, de que forma? Sóbrio. Sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que tem a faculdade de conseguir discernir, de enxergar, de ver, de analisar. Então, o preparo passa pela nossa mente, amém? Por isso Paulo, em Romanos 12, vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não renovo a minha mente, se eu não abro o meu entendimento para Deus, para o Espírito Santo, como é que eu vou compreender as coisas de Deus, queridos? Por que nós somos tão atrofiados em áreas da nossa vida? Porque nós não buscamos preparar o nosso entendimento. Nós conhecemos os nossos times, treinador, jogador, os títulos, os anos, mas nós não conhecemos o autor da nossa salvação. E não abrimos a nossa mente para Ele trabalhar. Então o conselho do apóstolo Pedro, a primeira coisa é o quê? Preparar o coração para Deus. Você quer que esses 2 meses que está faltando para terminar o ano, você quer que o ano seguinte seja um ano na tua vida extraordinário?
Prepare o teu coração para Deus. Prepara. Não é aquela musiquinha do final do ano que muda. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai entrar. Aí muda e não muda nada. Porque enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós precisamos abrir ela. Espírito Santo, vem na minha vida. Vem na minha vida. Você já viu alguma criança nascer aqui no Rio Grande do Sul tomando chimarrão, sim ou não? Hã? Não. Mas como é que eles tomam chimarrão? Como é que é um povo que ama tomar chimarrão? Aí você vai dizer, é um costume. Sim, mas o costume se faz de que maneira? Praticando ele, ensinando ele, mostrando. E ele já quer uma bomba de chimarrão, ele quer uma cuia, e o pai já compra uma ceva de erva e já começa a moldar, e o filho começa. Não é assim, sim ou não? Como é que nasce e diz, eu sou colorado, eu sou gremista? Não. É o pai ou a mãe que vai lá e presenteia, ou é o tio, ou é o vô que pega e dá, ou seja, um tip-top azul, um tip-top vermelho, e começa a dar presente, e dizer, não, você vai ser colorado, não, você vai ser gremista. E a criança começa a crescer, a mente dela começa a ver, começa a enxergar, e diz, eu quero ser isso. Jesus morreu por nós, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou por nós, para que nós tivéssemos uma vida abundante. Essa vida abundante passa pela nossa maneira de ver, de pensar as coisas. Por isso que Salmos diz no capítulo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Prepara o teu coração para Deus. A Bíblia diz em Provérbios 12 que aquele que ara a sua terra come do seu pão. Deus, quando fala em coração, Ele fala em terra. A Bíblia diz, e o semeador saiu a semear, e um semeou nos espinhos, a outro semeou na beira do caminho, a outro semeou no solo rochoso. Você já não leu isso? Mas a um caiu num coração bom. O que ele está dizendo? Que tem corações que se preocupam em receber de Deus. Tem pessoas que dizem, Senhor, a tua obra foi maravilhosa, mas de nada lá adiante se eu não tomar uma atitude na minha vida. Então naquele momento, a pessoa abre seu coração e começa agora a preparar a mente dela para receber de Deus. E Deus começa a manifestar o poder dele. Começa a ter uma nova mudança. A pessoa acorda e diz, não, pera um pouquinho, não preciso mais de maconha, não preciso mais de cocaína, eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais trair a minha família. Jesus agora está fazendo uma obra, começa na mente, há uma transformação, há uma mudança. Pedro diz, cingindo, preparando o vosso entendimento. Por quê? Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14, segundo ponto. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. Olha o molde aqui. Filhos da obediência. O que Pedro está dizendo? Não viva mais uma vida carnal. Saiba que Jesus, o Espírito Santo de Deus, veio por você, para te abençoar, para mudar o teu coração. Então você não precisa mais viver para tua natureza carnal. Você pode viver para Deus. Você pode vencer o que antes te vencia. Você pode dominar o que antes te dominava. Tão puramente, quando você colocar a tua mente e o teu coração diante de Deus. E quando você
começar a entender o que ele está dizendo aqui. Não sou mais filho desobediente. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. E você começa a viver isso dentro da tua própria casa. Você começa a ensinar isso. As consequências da desobediência foram caras. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário para restaurar o homem. Então a obediência de Cristo custou caro. E se Ele está me dando a oportunidade agora de eu me tornar filho obediente, é porque Ele não me quer filho desobediente. Um pai sabe que o filho pode agradá-lo ou entristecê-lo. Um pai sabe que o filho pode dar para ele grandes alegrias ou grandes tristezas. A verdade é, ele nunca deixará de ser filho, mas a alegria do coração do pai passa por atos de obediência. Então Jesus, como filho, ele obedece ao pai. Ele obedece à lei. Ele obedece às leis espirituais, às leis cerimoniais. E a conduta dele é irrepreensível. Tudo por quê? Porque ele tornaria-se o autor da salvação eterna. A porta que as pessoas entrariam se obedecerem a ele. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que eu me torno um filho de Deus. É através da obediência. Eu preciso obedecer a Deus. E toda vez que eu obedeço a Deus, eu estou dizendo para o diabo que eu não pertenço mais a Ele, que eu não sou mais escravo dele, que o que é dele não faz mais parte da minha vida, porque agora Cristo reina e vive em mim. E em terceiro ponto, o texto vai dizer no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Significa, Deus quer que você tenha a mente aberta, o coração aberto a Ele. Deus quer que você não viva mais uma vida carnal, mas você viva agora o Espírito de Deus na tua vida. E Deus quer que você volte à tua origem. Deus não abre mão do que Ele criou. Deus é santo, e Ele continua e continuará sendo santo. E se eu almejo o céu e levar minha família para morar no céu, saiba que esse Deus é santo. E talvez essa seja a explicação porque que esse Deus nos salva e não nos recolhe com Ele na hora. É para que a gente aprenda o caminho da santidade. Então Deus não força ninguém a nada. Deus nos dá o livre-arbítrio e a opção de escolher. Se você sabe que Deus é santo e você quer morar com Deus, então cuide o teu coração para que ele não seja mais imundo, para você viver com Deus santo. Então cuide o que os teus olhos estão vendo, cuide o que os teus ouvidos estão ouvindo, porque esse Deus é santo. E Pedro termina dizendo: sede santo como Ele é santo. Então, como filho da obediência, eu preciso voltar à origem. João capítulo 1 vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo. A palavra verbo, ela pode ser traduzida como palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que que isso significa? Pega essa visão para você entender. No princípio, esta palavra significa um Deus com um projeto, um Deus com ideias, um Deus com um conceito do que Ele queria fazer. Esta ideia estava com Ele lá no princípio.
E esta ideia continua com ele. Aí o diabo veio e plantou uma nova ideia. Não é bem assim como Deus falou. Se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Que mal vai ter aí? E o homem aderiu a uma nova ideia. Trouxe muito prejuízo. O mesmo Senhor se apresenta à humanidade hoje e diz: Maurício, você está feliz como você está vivendo? Não, Senhor, não consigo dormir, vejo vultos, tenho depressão. Aí Deus diz: a minha ideia e o meu projeto original continua valendo. Você quer Ele? Você deseja Ele, Maurício? Então você tem que crer e acreditar no que eu criei para mudar a tua vida. Queridos, o diabo ao longo dos anos vem enganando as pessoas, vem se disfarçando, botando uma pelezinha de ovelha e andando no meio, dissuadindo as pessoas porque não conhecem a verdade. Então Jesus disse: conhecereis a verdade, libertará. Quando você anda com Jesus, você enxerga o lobo, você percebe aquilo que não é dele, você sente no teu espírito. Deus nos chama a obedecer a Ele, e a obediência por meio de Cristo. É Ele a porta, é Ele o aprisco, é Ele o pão vivo, é Ele a água da vida, Ele que nos sara, Ele que nos cura, Ele que nos restaura. Tudo começou por Ele, e tudo vai terminar por Ele. Ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu comecei tudo, e em mim vai terminar todas as coisas. Aqueles que creem e decidirem viver uma vida de obediência a Deus, converterão-se à sua palavra, guardarão ela no coração. Como disse Davi: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração, quero ser obediente. Então a grande questão hoje é se nós hoje estamos ou não praticando a palavra de Deus. Esse final de semana eu fui para fora, viajei com a minha esposa visitar o meu sogro. Passamos por uma região enorme de plantação de trigo. Trigo no lado direito, trigo no lado esquerdo. Aí eu não me contive, fui parar e dar uma olhada no trigo e no joio. Queridos, é na ceifa que você vê a diferença. Quando eles crescem juntos, as folhas são idênticas, a cor é idêntica, tudo parece, mas não é. Quando amadurece, você pega o cacho do trigo, você esfarela na mão, você enche a mão de grãos de trigo. Quando você pega o cacho do joio, você esfarela, não tem semente nenhuma, é só palha, não deu fruto, esteve no meio, contaminou, mas não frutificou. Deus nos chamou para sermos filhos da obediência, para termos um testemunho com Ele nesta terra. Casamento, família, filhos, para honrarem a Deus. Então nesta noite, diga para Ele: Senhor, eu creio no Teu projeto original, eu quero Ele para a minha vida, eu desejo Ele. Queridos, sabe por que Deus não mudou seu projeto? Quando o diabo incitou o pecado e uma nova ideia veio para o homem, um dia alguém me disse: pastor, mas se o problema foi o diabo, por que Deus não destruiu o diabo e o pecado? E ele então terminaria com o problema. Eu disse: é porque Deus é sábio
Você não destrói um pensamento matando aquele que pensou. Você destrói um pensamento com um pensamento melhor. Então o diabo tinha um pensamento e ele jogou na humanidade. E Deus disse: eu tenho um pensamento melhor. Se você destrói, eu dou a vida. Se você mata, eu ressuscito. Se você tira, eu dou. Por isso Jesus disse: ninguém tirou a minha vida, eu a dou espontaneamente. Você entende? Esse mesmo Senhor disse: eu estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo. Deus tem coisas lindas para fazer ainda, queridos. Você crê? Eu creio. Mas nós precisamos abrir a nossa mente. Precisamos não viver mais uma vida carnal, queridos. Eu vejo tanto crente carnal nesses dias. Viver a palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos voltar à origem. Se Deus é santo, não há negociação. Eu preciso ser como Ele é. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, por isso que Daniel decidiram firmemente naquilo que criam e não se deixaram envolver com as iguarias daqueles reinos. Se nós queremos Deus nesses dias, nós precisamos ter a nossa fé bem definida, o que cremos e como vamos viver. Então você vai ver Deus agindo de uma forma extraordinária. O mesmo Deus que foi com Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que foi com Sadraque e Mesaque na fornalha ardente, Ele está conosco nos dias de hoje. Poderão, por causa da tua fé, por causa do teu posicionamento, te julgarem, desejarem mal contra você, mas você não tem que temer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Deus é a nossa justiça. Ele faz por nós. Então curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Diga comigo: Deus, nesta noite eu entendi, filhos da obediência, o Senhor me chamou para obedecer a Ti. Então Deus, em nome de Jesus, sozinho eu não consigo, mas eu tenho Cristo, que morreu por mim, que ressuscitou por mim. Sozinho eu não consigo, mas eu tenho o Espírito Santo, que o Senhor ortogou para viver em mim, para me ajudar, me fortalecer, me dar ânimo e confiança de que eu posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga: Deus, toma minha mente agora, que eu seja um instrumento Teu. Eu quero dizer para você nesta noite, os sonhos de Deus sobre tua vida são grandes, os projetos de Deus sobre você são grandes. Tudo o que você precisa é permanecer nele, e deixa Ele cuidar de ti, deixa Ele nutrir a tua mente e teu coração. Nós te adoramos, Senhor, nesse lugar.